apresentar a distância entre a empresa CETEC e a empresa dos clientes. Visitas. Eu tenho um relatório aqui que todas as minhas gerentes elas ganham gratificação. Para que elas possam receber essas gratificações, elas têm uma meta de visita junto aos clientes, entendeu? Então elas têm que visitar. Se elas não visitar, tipo, a meta para elas são 4 visitas por mês, que é uma por semana. Então se ela deixar, e aí eu tenho um relatório próprio que eu posso até apresentar para vocês de visita. Se ela deixar de apresentar no final do mês os 4 relatórios, elas não ganham gratificação, tá? Se depois desse relatório que ela fez, ela detectou algum ponto crítico dentro da empresa, esse relatório é bem extenso. Aí onde é que elas vão, me passa, e aí é onde entra a minha parte, de eu ir lá e tentar resolver o problema. Porque uma das coisas que tem, se você ver o meu contrato de prestação de serviço, o que ele diferencia dos contratos demais profissionais de contabilidade é porque no meu tem uma cláusula a mais que eu coloco que eu faço consultoria, desde que seja solicitado. Entendeu? Se ele não fizer, tipo, tá agendado para amanhã de manhã, que é um estreitamento, que é um diferencial que nós temos com relação aos demais. Amanhã eu vou dar uma palestra sobre atendimento para todos os funcionários e vendedores externos da Multimóveis, entendeu? Onde a gente vai sentar todo mundo e eu vou dar uma palestra para eles. Qual o custo disso? Nada, já está embutido nos honorários. Tá? Então é um diferencial, um estreitamento que a gente procura ter perante os clientes. A gente já fez isso, tipo, o mês passado eu fiz esse mesmo trabalho que eu vou fazer amanhã com a Multimóveis, eu fiz com a Nacional Tecidos. A gente fechou no sábado, fechou a loja toda, colocou as cadeiras lá e a gente foi lá e deu uma palestra para eles. É um diferencial que a gente procura fazer. O que significa a contabilidade com foco no cliente? Na verdade, eu acredito que a contabilidade deveria, todo e qualquer profissional de contabilidade, ter já esse foco no cliente. Sem cliente, a gente não existe, né? Então, quando se diz uma contabilidade com foco no cliente, é justamente você atender àquela demanda que o cliente precisa. O que se criou durante toda a história da contabilidade é que a contabilidade era com foco no fisco, que era fazer imposto. O empresário mandava as notas, o contador gerava o imposto, encaminhava para o cliente, então era uma contabilidade com foco no fisco. O que é a contabilidade com foco no cliente? A contabilidade com foco no cliente é que ele vai atender a necessidade do cliente, não necessariamente o imposto. O imposto é uma obrigação, por isso que existe uma lei, né? Então qual é o papel do profissional da contabilidade? Tá vendo maneiras com que o empresário pague menos imposto diante da lei e que ele possa desenvolver através de quê? De palestras, de orientação, de treinamento, de consultoria. Então a contabilidade com foco no cliente é uma coisa muito maior, não fica só voltada só no imposto, como é o que a vida toda aconteceu. Fica voltado no desenvolvimento. É tanto que se você parar para perceber qual é o nosso slogan, né? O seu sucesso é o nosso negócio. Ou seja, o que é que eu penso? Se o meu cliente hoje ele cresce, eu cresço junto com ele. Se ele tem uma empresa pequena, eu vou ter um honorário pequeno. Mas se ele tiver uma mega empresa, eu vou ter um mega honorário. Então, seria por aí o caminho. Matéria-prima para que vocês possam trabalhar o cliente que fornece. A CETEC tem alguma dificuldade com o cliente, assim, eles negam alguma informação? Assim, ainda tem. Tem. Cliente com esse problema. Tem. Existe muita cultura ainda por parte do cliente de achar, tipo, quando eu comecei a cobrar, porque existe na lei, se eu não estiver enganado, a 1117, a lei da Lei Complementar 123, ele fala que a contabilidade é obrigada a se fazer o livro caixa, inclusive a movimentação bancária.
E quando eu comecei a exigir que os empresários mandassem os extratos bancários, muitos empresários chegavam e diziam: ah, mas o que você quer saber o que eu tenho na conta corrente? Eu não quero saber nada. A contabilidade tem sua obrigatoriedade. E eu tenho até hoje clientes que não mandam os extratos. Então, o que é que eles fez? Para que eu possa me resguardar enquanto profissional, o que é que eu fiz? Eu fiz ele assinar um documento onde ele se responsabiliza pela falta dessa informação que é o extrato bancário dele. Ele assina. Se ele tiver alguma multa ou se a empresa for prejudicada de alguma maneira, por falta desse documento, é de responsabilidade dele. Então, mas existe, é normal, se eu chegar e falar que hoje nós temos a contabilidade a nível nacional, é uma contabilidade exata? Não é. A gente só vai ter essa exatidão nas médias empresas. O empresário da micro, pequena e até média empresa ainda é muito amador, sabe? É muito amador, se nega a mandar muitas das informações, onde ele não sabe se ele chegar a entregar isso com regularidade, com a eficácia, ele vai ter uma contabilidade que vai servir para quê? Para a administração dele. Para isso é que serve a contabilidade. Mas infelizmente ele não se nega. A maioria do empresário hoje não vê a contabilidade como uma parte da administração, né? Acho que... Infelizmente. Infelizmente. Como a CITEC faz para conhecer as necessidades dos clientes? Através daquele questionário que eu falei, que a gente montou, né? Que a gente chama de termo de verificação, termo de visita e verificação contábil. A minha gerente vai lá e se preenche esse formulário, um formulário extenso, onde tem que ser preenchido com um gestor da empresa e pega todas as informações possíveis e imaginárias. Com base nisso, é o que a gente vai demandar a necessidade que o cliente está tendo. Tá? Por quê? Porque a consultoria, eu comparo a consultoria igual à medicina. Quando a gente está doente, que a gente não sabe o motivo dessa doença, o que é que a gente procura? Um clínico, né? Um médico geral. O médico vai passar uma bateria de exames para tentar detectar o que é que está ocasionando a nossa doença. A mesma coisa tem que ser a consultoria, seja ela, né? Então, se a empresa está com algum problema, a gente vai tentar detectar, porque não necessariamente eu preciso ser o consultor. Vamos dizer que a empresa esteja com algum problema na área de marketing. Eu não tenho especialidade em marketing, eu não sei nada, eu sei o básico. Então, às vezes, precisa de um trabalho de marketing muito agressivo. Então, qual o papel da consultoria? Levantou isso e aí indicar para o empresário: ó, seu problema é de marketing, você tem que procurar um profissional na área de marketing. Não adianta eu querer ser o bonzão em tudo, porque eu não vou ser nunca. Tá? A gente tem que ter uma especialidade. Você pode ter noções, mas você tem que ser especialista em uma coisa. Se você conseguir ser em 2, 3, 4, ótimo. É muito difícil, né? Mas aí vai depender qual o problema que a empresa está tendo. A empresa está com uma indústria, está com um problema na área de produção. O que é que eu entendo de produção? Entendeu? Está precisando na área de inovação. O que é que eu entendo na área de inovação? Então, é aquela história, né? No ditado popular, cada macacozinho no seu galho. Cada profissional na sua competência, na sua habilidade. Que a gente chama isso de conhecimento tácito, né? Que é o conhecimento específico daquilo que ele tem afinidade. Então, é com base nisso onde é que você tem. Igual na medicina, você não tem lá o cardiologista, o pediatra, o ortopedista, você não tem o médico especialista em determinada parte do corpo humano. Nós vamos ter a mesma coisa na empresa. Tá? Falando de profissional, assim, particularidade, assim, o que diferencia, na sua opinião, um bom consultor contábil para um ruim consultor contábil? Qual é o diferencial que um bom consultor tem que ter hoje no mercado? Eu acho complicado até falar isso, porque assim, o que eu acho que, ao meu ver, você não vai ter um conceito disso, né?
Isso é uma opinião muito básica, muito particular minha. O que eu acho que é o bom profissional é aquele que procura estar sempre acompanhando a modernidade, as mudanças, está sempre se estudando. Para vocês terem uma ideia, eu recebi há mais ou menos uns 20 dias atrás um e-mail do Conselho de Contabilidade, falando de que estão vendo a possibilidade de trazer um curso de mestrado, que vai ser o primeiro na região norte, um curso de mestrado para Palmas, com duração de 2 anos. E ele fez um questionário perguntando, né? Porque o valor aproximado da mensalidade do curso vai ser R$2.000 por mês. Quem é que está lá como o primeiro inscrito? Sou eu. Eu fui o primeiro a me inscrever. Por quê? Porque eu acho que eu, enquanto profissional, não posso chegar, cruzar os braços. Não, agora eu consegui tudo o que eu queria. Eu tenho um escritório bom, com muitos clientes. Mas se eu não continuar me modernizando, continuar me reciclando, né? Que eu não gosto nem dessa palavra reciclado, porque reciclado para mim é um velho que se vira novo, sabe? E eu acho que na verdade é continuar estudando. A gente nunca pode mais dizer assim, não, eu estou satisfeito, eu cheguei no meu top. Não, amanhã eu quero sim, se tiver a oportunidade de fazer esse mestrado, depois fazer quem sabe um doutorado, aí sim eu quero que seja chamado de doutor, né? Porque eu vou ter o doutorado. Mas eu acho que o profissional, então esse é o grande diferencial entre você estar procurando sempre estar se atualizando através de treinamentos, de capacitações, e o mau profissional é aquele que infelizmente fica parado no tempo.